Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gestão 365, projeto que ajuda o crescimento e a gestão de pequenas empresas de forma prática e direta ao ponto. Eu sou o Kleiber da Master e tenho o prazer aqui de apresentar a vocês Paula Aravena, consultora em gestão empresarial. Como é que tá, Paula? Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, vai ser um prazer bater esse papo com você. Nossa, eu que agradeço, né? Eu sei que sua agenda é muito lotada, então, assim, há muito tempo a gente está planejando isso, desde o começo do Verdade. projeto. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença. E hoje eu vou explorar bastante aqui dois itens que poderiam ser separados em trechos, né? Tanto de pessoas e processos, mas Verdade. vamos fazer tentar ser o mais produtivos aí. E eu gostaria de saber, apresentando aqui, eu sei um pouco da sua história, então se apresenta, eu gostaria de saber quando começou essa paixão pela gestão empresarial e um pouco da sua vida também. Bom, de novo, agradeço pela oportunidade, realmente estamos aí há alguns meses tentando agendar. Eu sou a Paula Aravena, esse sobrenome é porque eu sou chilena, mas eu fui criada no Brasil desde os 3 anos de idade. Sou formada em administração de empresas, morei em Salvador, fiz a minha formação por lá, e sempre começando também nesse mundo de gestão. Comecei como gestora financeira, já ainda na faculdade, e logo era um desejo trabalhar na área de mercado financeiro, principalmente a área de investimento, grandes empresas, e como sou bem planejada, eu desenhei um pouco essa carreira e pintou a oportunidade de um processo seletivo de um grande banco internacional. Então, já na época de Salvador, que eu morava em Salvador, eu entrei no processo seletivo, já entrei na área de banco de investimento, enfim, na área corporativa. E eu me mudei, um processo natural, até desenvolvimento de carreira, eu acabei me mudando para São Paulo, capital, que foi onde eu construí minha carreira ao longo aí de 12 anos, trabalhando como executiva de banco internacional, com carteira de corporate banking, que se chama, que são os grandes clientes com faturamento acima de 1 bilhão. E sempre envolvida por ser gerente dos projetos, sendo envolvida em todos os âmbitos da administração, porque quem é gerente de banco nesse segmento específico, você tem que compreender sobre mercado, economia e todas as dimensões de gestão envolvidas. Então, eu tive, vamos dizer assim, um aprendizado, uma imersão muito bacana na área corporativa de banco. E aí, em 2008, eu me mudei para o interior do Mato Grosso, por uma decisão realmente por busca de qualidade de vida. Virei professora, que também é uma paixão, ensinar sempre foi. E virei professora universitária dos cursos de administração e contabilidade, já não leciono mais. Costumava dar aula de planejamento estratégico, gestão em todos os âmbitos, todas as áreas. Eram muitas cadeiras, mas sempre muito concentrado realmente em planejamento estratégico e finanças e investimento, né? E, naturalmente, a consultoria apareceu por procura mesmo. É uma região com poucos consultores ainda. Está chegando muita gente está fazendo um trabalho bem bacana e importante para o desenvolvimento da cidade. Então, sou apaixonada pelo que eu faço e eu procuro realmente ensinar os meus clientes, ensinar para que os empreendedores tomem consciência realmente da importância da gestão. Porque gestão está em tudo, até gerir uma casa envolve administração, né, Cleiton? Exatamente. Paula, e aí hoje assim, nós nos conhecemos num âmbito de uma empresa também, né, que você estava fazendo consultoria, e hoje você é focada mais em uma determinada tipo de empresa, ou você é voltada a qualquer tipo de empresa que te procurar, você vai lá dar consultoria, como é que funciona isso? Então, até pelo nicho, ou melhor, o mercado onde a gente está atuando aqui, né, do interior do Mato Grosso, eu era sozinha, agora eu tenho a Amanda comigo, que é uma nova consultora associada, já há 2 meses, mais ou menos, 2 meses, e a gente está começando a segmentar a gestão bem resolvida, que é o nome da minha empresa
de consultoria e mentoria empresarial, treinamento e tudo, que eu vou falar no finalzinho um pouquinho para vocês. Mas, sim, eu estou mais voltada para médias e grandes empresas atualmente, dentro do que é média e grande empresa na nossa região. Porém, a gente tem uma carteira grande de pequenas empresas e microempreendedores também, que é uma carteira que a Amanda está começando a atuar também, me auxiliando. Entendi. E nessa carteira que vocês têm, igual você falou, médio e grande, né? Depende muito, né? Eu acredito muito do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre pessoas e processos. Então, às vezes, você tem um faturamento muito, muito alto, né? De milhões, e às vezes você tem ali 5, 6 pessoas trabalhando dentro da empresa. Então, isso varia muito. Como é que você qualifica isso aí? Você tem esse nicho, você separa, como é que você faz na hora da consultoria? Separo. Mas, na verdade, eu separo por nível de faturamento e segmento. Por quê? O nível de faturamento já traduz situações de volume de transação. Só que, às vezes, você tem um volume transacional, vamos supor assim, por transação, onde tem uma venda já de 500 mil, entendeu? E outros segmentos é o picadinho, como um posto de gasolina, por exemplo, que tem que ganhar em escala. O número de transações envolvidas, por exemplo, em posto de gasolina é enorme. E é bem o que você falou. A gente vê claramente que o grande problema, eu vou falar um pouquinho também na minha apresentação, é justamente o gestor se perde no crescimento da empresa versus a estrutura e a questão das pessoas e processos mesmo, mensurar, quantificar. E aí os processos ficam picotados, existem retrabalhos que são bem complicados. Então, eu sim faço essa análise de acordo com o quê? O volume de transação, o volume de processo envolvido e, obviamente, o volume financeiro envolvido, a movimentação financeira. Entendi. E nesse processo aí, Paulo, você já chega ali nessa qualificação, você tem ali um playbook, um manual, assim, que você já chega e fala, ó, é isso aqui que você tem que fazer para certos tipos de empresas, ou cada empresa é uma empresa diferente, você analisa, ou seja, você analisa ali que às vezes você tem um playbook, um manual de uma empresa de, por exemplo, posto de gasolina, e aí você tenta aplicar ali, mas esse processo aqui é diferente, como é que funciona isso? É diferente? É igual? Como é que é? Excelente pergunta. Daria um livro isso. Excelente pergunta. Porque, sim, tanto que a gente tem tanto curso online hoje, né? Você é dono de tal segmento, clínica médica, te entrega um e-book com todo o passo a passo. Sim, ajuda muito, tá? Porque existe um esqueleto central, vamos dizer assim, um roteiro básico, tá? Por quê? Porque a administração é uma ciência humana, né? Existe um método, existe um rito. Você vai fazer o levantamento de finanças, você sabe o que você tem que olhar, os controles financeiros estão mapeados, estão feitos. Como é que está o sistema gerencial? O sistema gerencial está sendo usado 100%? Então, existe sim uma forma de você entregar um manual, como você falou. Mas não é assim que funciona na prática, tá? Por quê? Entregar um manual para a pessoa, que assim, eu vejo, às vezes, isso acontecer demais na área de consultoria, né? O que é normal, porque cada consultor está tentando montar o seu modelo de negócio. Eu procuro realmente, me custa muito isso, tá? Mas eu procuro dar sempre um máximo de personalização. Porque você vai ver, que a gente vai comentar na apresentação, Kleber, que existe um ponto em pessoas. Você pode entregar, por exemplo, todos os manuais de processos para uma clínica médica, porque ela, por exemplo, é mais ou menos igual. Você tem os descritivos de cargo de uma secretária, você tem os descritivos de função de um gestor financeiro, ou a supervisora da clínica, uma enfermeira que trabalha com você. Tranquilo, você entrega. Inclusive, entrega um manual de processos, tá? De como fazer. O ponto quem são essas pessoas? O que elas pensam? Qual é a natureza humana delas? Quais são as crenças e valores que cada indivíduo está colaborando no processo? Porque o processo, é o como fazer. Agora, o indivíduo é único, entendeu? E esse é o ponto central.
E aí a gente entra numa coisa que eu não vou dar spoiler, porque eu vou falar um pouquinho lá na frente, que se chama cultura organizacional. A cultura organizacional, que agora, graças a Deus, a gente está começando a ouvir falar, Muito, né? os influenciadores virou moda, né? Uma coisa, ó, que é um dos pilares do RH, do recursos humanos bem feito, recursos humanos estratégico, independente do segmento, independente do tamanho da empresa. Se tem 3 pessoas, o dono e mais 2 colaboradores, já tem uma cultura instalada ali, que cada indivíduo contribui. E o dono contribui com muito, o sócio. E se cria o quê? Um sistema, igual a família, né? Um sistema de crenças e valores. Então, sim, é possível você ajudar entregando um manual pronto? Vamos supor, eu poderia lançar uma linha de serviço e falar, você é microempreendedor, vem comigo, lojista, porque eu vou te atender em 3 meses, eu vou resolver seu problema. Posso. Mas ainda vai ter esse fator de compreender, quem é esse gestor e dono do negócio? Quem ele é? O que dá alegria para essa pessoa no empreendedorismo? Quais são as objeções, os aprisionamentos que essa pessoa tem, que dificulta? E Exatamente. quem são essas pessoas que trabalham com ele? Então, no final das contas, entra assim esse âmbito de personalização. De pessoas, né? De realmente, Sim. igual a gente teve o João, né? O João Lucas, né? Que ele faz treinamento para a parte de vendas, para equipes de vendas, e ele falou: as pessoas, você tem que ver o que são as pessoas do processo, ou seja, dentro da vendas, você tem um vendedor, na maioria das vezes ele vai fazer o treinamento de um vendedor, e ele leva em consideração o que ele pensa, como que ele se comporta, o que está acontecendo, às vezes está acontecendo na casa dele, pode influenciar nas vendas dele. Total. Então, essa personalização, são pessoas mesmo, né? Então, pessoas, cada um tem um jeito, um estilo. Então, levo muito em consideração esse parâmetro aí, né? Tem que levar em consideração, porque no fundo são pessoas, seres humanos, com seus comportamentos, crenças e personalidade trabalhando juntos. E outra, essa coisa hoje fala-se muito de cultura, né? E há muito tempo, né? Desde quando a gente pegou e montou a empresa em 2010, a gente tem essa base de muito focado no cliente, né? Muita coisa de responder, tirar dúvida na hora, muito rápido, e ficar em cima do cliente mesmo, porque a gente mesmo é apaixonado pelo cliente. Mas eles não tinha nome, né? Mas aí depois Eu lembro hoje, quando a gente trabalhou junto, vocês também têm a mesma visão que eu. Isso é muito raro, tá? exatamente. Aí veio. Principalmente no segmento de vocês. Verdade. A gente é bem assim, em cima, assim, sabe? Então, até uma cliente nossa, né? Depois a gente vai conversar mais sobre clientes nossos. Então, assim, a maioria dos nossos clientes que a gente pega, que entra, né, no nosso portfólio, ela realmente é apaixonada pela própria empresa. E a gente se apaixona pela empresa do cliente. É Então, muito isso é bem legal legal. isso. E acredito que é muito isso que Muito. né? A gente tem Sim, né, simbiose aí que é justamente isso, né? Você também pensa assim, apaixonado pelos seus clientes, enfim. sim, total. Total. Paula, Eu não abro mão dessa customização, o máximo que eu puder. E eu sei que essa customização, ela tem ônus, às vezes, para o cliente, porque uma customização, tudo que é customizado, personalizado é mais caro, ok. Então, eu até prezo e sei que é importante escalar o serviço de forma que ele fique mais acessível, mas a customização para acelerar o desenvolvimento da empresa em termos de gestão, ela é muito importante. é importante. Paulo, já entrando aqui meio não coloquei essa pergunta nos perguntas e respostas, não, mas eu queria tirar algumas dúvidas com você. Quando você chega dentro da empresa, né? Como é que é essa, vamos Esse passo a dizer... passo. Não, assim, o cliente entra em contato com você, preciso de ajuda. E aí É você bem chega dentro assim. da empresa, você chega dentro da empresa e fala, aí você começa, tal, né? E aí você vê uma certa resistência de funcionários ali, de pessoas. Como é que funciona isso? Exatamente, isso acontece bastante, tá? Independente, como eu falei, do número e quantidade de pessoas. Porque quando o trabalho de gestão, você concorda comigo que é um trabalho, o serviço de gestão, vamos fazer gestão.
É um trabalho considerado muito chato? É chato, é É chato. chato. Inclusive, é uma grande dificuldade para mim em termos de marketing, etc. Porque eu tenho que montar uma estratégia, eu enquanto empresa, totalmente diferenciada, porque é muito diferente do que você vender um bolo. E está todo Exato. mundo querendo comprar aquele bolo, querendo comprar alguma coisa. Ninguém quer adquirir um serviço que envolve dor, entende? Dor e envolve estudo, porque o estudo e o conhecimento e a execução é a solução. É a solução para essa dor, né? Então, a gente já começa daí, né? Esse é o perfil do cliente. Pô, O cliente, quando chega numa consultoria, numa mentoria, não digo nem, por exemplo, que eu também sou chamada muito para treinamentos e imersões, né? Então, essa parte, ela é mais legal, porque assim, estou investindo na minha equipe, nossa, que legal, eu invisto em RH, tal, dá uma animada, tá né? animado, né? Agora, Motivado. para esse gestor ou dono do negócio, primeiro, admitir que ele tem problema é complicado, leva um tempo. Segundo ponto, Kleiber, existe um constrangimento para esse gestor e esse dono também em relação a, vamos se martirizar em relação a, poxa, eu não consigo tocar meu negócio. E também abrir os números, abrir os problemas, abrir as portas da sua empresa, porque a PJ se mistura com a PF. Então, é um trabalho de confidencialidade, é um trabalho de confiança, um trabalho de respeito, um trabalho de lealdade até, sabe? Então, porque é íntimo. A empresa acaba, se for uma Se empresa. expondo. Exato. Então, não é um trabalho que é a própria resistência. Você falou quais são as resistências. É a própria resistência, meu querido. Porque o meu papel, ou o papel de qualquer consultor, é o quê? Promover mudanças. E a gente sabe que, independente do âmbito ou dimensão da vida humana, ninguém é 100% aberto a mudar, né? Não é. E é difícil mudar também, e eu tenho consciência disso. É difícil para um gestor, um dono do negócio, você simplesmente está naquela rotina caótica, no operacional do operacional, você sabe que você precisa de ajuda e contrata alguém. Aí esse alguém chega e começa a apontar e falar, olha, você precisa fazer isso. Você, gestor, você precisa se reunir, você precisa coordenar, você tem que fazer rotina, você tem que implantar isso. Sendo que eu também sinto, às vezes, que é normal, ele quer que alguém resolva o problema dele executando. Sendo que, por exemplo, que é a sua pergunta, o consultor não é executor. O consultor aponta e ele ajuda também a elaborar, por exemplo, os manuais dos processos. Eu costumo escrever os manuais junto com os Desenhar funcionários também. ou eu mesmo desenhar, porque eu sei da dificuldade, entendeu? E principalmente se a empresa está precisando com urgência, eu ponho a mão na massa. Mas, via de regra, não é a essência do projeto ou do serviço de consultoria. Então, resistências tem mil. Tem resistência dos gestores, dos donos, né, dos sócios, enfim, donos do negócio. E tem resistências de funcionários, um ou outro. Por quê? Porque você está promovendo mudanças. Como que eu ajo em situações assim, que foi a sua pergunta? Tem que ter muita conciliação e tem que entender muito de gente, tá? Tem, Esse, né? esse é o ponto. Porque senão você não consegue ajudar, porque você precisa compreender o porquê que aquele colaborador ou porquê o gestor está com dificuldade em mudar. É técnico o problema? Porque às vezes você pede para ele mudar e ele não tem habilidade ou competência para aquilo que você pediu. Ele não sabe como fazer, porque ninguém disse, ou então ele não nasceu com habilidades para aquilo. Opa! Então você tem que ajudar esse colaborador ou esse indivíduo, o gestor, a se desenvolver. Olha, você precisa estudar isso aqui. Olha, eu vou te ajudar na primeira reunião. Me observa, eu vou te ajudar a conduzir a reunião com os colaboradores. Eu não sei cobrar os meus funcionários, eu te ajudo. Eu tenho medo de cobrar. Então, você precisa puxar. Porque pode chegar um ponto também que essa resistência é porque simplesmente a pessoa não sabe e não quer fazer porque ela não tem a personalidade para aquilo, entendeu? E aí as decisões precisam ser tomadas. Por quê? Em situações assim, os problemas e situações emergem e a situação fica exposta, entendeu? Tem que fazer alguma coisa a respeito.
Nossa, é isso aí, já enfrentamos nós também como parte de sistema, a gente enfrenta frequentemente esse tipo de situação também, que às vezes processos que vêm de outros sistemas não acostumados a fazer e agora precisam fazer, funcionários precisam fazer algumas questões e a gente sente dificuldade e, Sim, enfim, vem várias situações vários. assim, bem a flor da pele, né? Quando eu chego, por exemplo, numa Bem, empresa, o primeiro passo é o diagnóstico, né? Quando a gente faz esse processo. Então, a gente faz uma avaliação inteira, etc. E você falou de sistema gerencial e tudo, que é a área de vocês, né? Um dos âmbitos ou dimensão que eu sempre pergunto no levantamento e eu faço mapeamento é sobre sistema gerencial e o nível de automação e ferramentas que a empresa tem, né? E a maioria dos clientes que aparecem tem ferramentas. São raros, porque eu não pego tão pequenininho, às vezes, esse segmento eu não estou conseguindo atender agora, mas eu vou abrir frentes que eles usam ainda planilha ou caderninho, né? Mas, via de regra, todo mundo tem sistema gerencial. Mas quando você vai perguntar ou vai fuçar, o cadastro está errado e não usa nem 5, 10% das ferramentas disponíveis do sistema gerencial. Estou fazendo uma analogia com o serviço de vocês, porque é o mesmo que acontece comigo. Ou seja, exato, eles sabem que é importante, têm uma dor e sabem que a solução é aquilo, mas na hora de começar, existe uma. Se perde o fôlego. Por quê? Porque é chato. É chato. exato. Mas é Inclusive, necessário fazer, senão você não sai do estado atual que você não está. sai. Inclusive, uma das questões que a gente tá fazendo o projeto de gestão 365 é justamente isso, porque 70% dos nossos clientes, eles simplesmente fazem o básico, que é pegar o sistema, fazer emissão de nota fiscal, dar entrada de nota e o É o contas ali, mínimo. o mínimo, sabe? E aí uma tecla que a gente bate bastante aqui, que é o gestor está muito focado no operacional, na venda, tratar ali os funcionários e tal, e não cuida da gestão. E aí, quando vem as crises, ou financeira, ou O crise, né, econômico. depende do ciclo econômico, né, e aí as vendas começam a baixar, e aí vem o foco para dentro da gestão. E aí, às vezes, o que acontece, que a gente, né, já viu vários entrevistados aqui, falando, às vezes o cara vem já afogado, já vem enforcado já, e quer que você tenha uma solução. E aquilo ali, às vezes, no que? Demora tempo. É 2, 3 meses ali de fazendo para você. E às vezes o gestor não tem um capital para manter 2, 3 meses, começa a cortar. E a primeira coisa que corta é a coisa que ele não entende. Às vezes pega, busca lá, não está dando certo e corta. Aí é com Exato. consultoria, com marketing, com gestão de tráfego, enfim. Né? Então, Exato. foi um dos pontos que a gente pegou, né? E aí vai ser direcionado esse material aos nossos clientes, também está sendo disponibilizado em outras plataformas também para todo mundo. Muito bacana. E é isso, né? Bem interessante mesmo. Porque eu me sensibilizo muito com os clientes, porque a gente tem que tentar olhar a ótica deles também. Como eu falei, primeiro é um assunto chato. Eles já têm que resolver tantas coisas no operacional, tantas emergências, tantos BOs que a gente fala. Então, quando você chega e você começa a fazer um trabalho desse, seja em marketing, posicionamento, imagem de marca, etc., que você precisa se doar, fazer material, etc. O seu trabalho, por exemplo, de implantação, o trabalho de vocês ou o meu, né? São projetos. Projetos que se trata de um investimento para colher frutos, né? Exato. Mas tem que ter trabalho, Tem. execução. Então, você chega e joga isso na agenda do cliente, obviamente que vai ter um peso isso, porque o operacional não vai fugir de uma hora para outra o emergencial, que ele está ali atolado. Então, a sensação dele é que, tipo, meu Deus, eu estou trabalhando mais. Sim, no começo, vai ter que esticar a corda para poder colher um pouco melhor e justamente ter o benefício de ter uma empresa mais organizada, né? Exatamente, Paula. E assim, o que a gente vê muito no mercado, assim, né? Querendo ou não, eu não sei se tem essa relação, mas assim, você vê muito mais quando a empresa é pequena, né? Pequena empresa, ali tem 3, 4 funcionários, Sim, ela tem menos, às vezes, assim, eu estou falando um chute aqui, às vezes você está mais no âmbito aí.
ela sempre é menos desorganizada do que uma média, a porcentagem de empresas, vamos dizer assim. Então, assim, a porcentagem de empresas micro e pequenas ali, ela tem maior desorganização financeira do que uma porcentagem de empresas médias para grande. Sim. Ou você vê isso meio que mais ou menos 50-50. Olha, vou ser muito sincera com você. Aqui na nossa região, agora, de uns anos para cá, está tendo uma sensibilização maior sobre a importância da gestão. Então, é bem desorganizado, independente do segmento, independente do faturamento. É bem desorganizado. Em todos os âmbitos. Tá? Isso não quer dizer que é geral, tá? Porque, obviamente, as empresas que estão organizadas e com seus processos todos mapeados, tudo azeitadinho, não procura ajuda porque está tudo ok. Mas, no meu horizonte de amostragem, que é isso que você perguntou, independe, meu querido. Independe. Né? Independe. Paula, e você já levou um susto, assim, por exemplo, uma empresa que você via, tipo assim, nossa, uma empresa que deve ser pelo branding, pelo tudo assim, você, nossa, atendimento é bom. Você já levou algum Sim. susto assim, e essa empresa chamou você e falou assim, nossa, pensei que estava tudo organizado. Você já levou esse... Sim, normal, né? Até porque são o quê? 13, 14 anos atuando na área, né? 12, 13 anos. Então, já teve todo tipo de caso que você puder imaginar. Exato. Tem sim, empresas que a gente imagina, negócios que a gente imagina que está mais estruturado, mais organizado, com processos mapeados, e a gente vê situações que realmente não deveria estar acontecendo para o nível da empresa ou o tamanho da empresa. Natural. Paulo, vamos começar as perguntas e respostas aqui. Tem bastante aqui. Então, aqui a primeira, né? Eu já tinha comentado. Qual é a hora ideal de aplicar processos dentro da empresa? Desde o momento que você abre a sua empresa. É porque muita gente tem esse pensamento. Peraí, eu abro, começo bagunçado, começo a adquirir um monte de situações, começo a Exato. A vender. maioria faz assim. E assim, o recado que eu deixo, a dica, se você vai montar um negócio, ou está com uma ideia de montar, ou você tem um negócio estruturado, mas vai montar outra unidade, uma linha de serviço, uma linha de produto adicional. Pare, antes de mais nada, e faça um plano de negócio disso, um planejamento. O plano de negócio, um planejamento estratégico para a empresa que já está andando e que vai adicionar uma linha de serviço ou produto, nada mais é do que um rito de você parar, não importa o que está acontecendo, sentar com seu sócio, ou se você é o dono único da empresa, e falar assim, peraí, quanto que envolve de investimento isso? Quanto que eu acho que eu vou ter de projeção de incremento de receita? Ou, se for um negócio novo, de receita. E desdobrar isso. Quanto que eu vou gastar por mês? Ou seja, o meu nível de despesa operacional vai ser quanto? Eu preciso de quantas pessoas para tocar o negócio? E vai. Tá. A área de finanças. Eu preciso ter um bom sistema gerencial, por quê? Porque eu preciso controlar tudo, inclusive meus controles financeiros. Aí você vai desdobrando as ações. E os processos é o como fazer, entendeu, Kleber? Então, por que tem que começar no início já? Tem que ser no início. Abriu a empresa, já tem que ter processo. Tem que ter descritivo de cargo e processo, por exemplo, mapeado. Porque o descritivo de cargo, ele é meramente dizer para a pessoa, olha, eu quero que você faça isso, 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 isso. Por exemplo, uma recepcionista. Eu quero que você chegue, você atenda as pessoas, atenda convênio particular, você vai atender ligação, você vai fazer desmarque, você vai confirmar. Exemplo. Vai recepcionar, ok. Aí depois o manual de processos, é o como fazer. Porque senão essa moça, que é o que acontece, tá? Nossa, a maioria das empresas é assim. Os funcionários chegam e geralmente a pessoa tem uma breve conversa com esse colaborador e simplesmente no dia seguinte a pessoa tem que se virar. Não tem um script, não tem uma mensagem padronizada, não se fala para ela um treinamento, por exemplo, no caso, exemplificando da recepção, como que ela deve abordar um paciente, um cliente, enfim. Então, o processo tem que ser desde o início, tá?
Eu acho que acabei respondendo algumas outras perguntas suas. Não, vamos indo. O que são processos? Aí, essa era para ser a primeira, mas o que são processos empresariais e por que são importantes para pequenas empresas? Então, como eu comentei agora, eu sugiro realmente que seja feito logo, é urgente, tá? São pilares, pessoas, processos e ferramentas, são os 3 pilares da administração para você fazer gestão. Então, processos empresariais é o como fazer. Como fazer? Se você é uma indústria e precisa produzir algo, você precisa ter o fluxograma da produção mapeado, o passo a passo. Se você é uma loja de roupa, por exemplo, e tem um e-commerce muito forte, você precisa mapear a jornada do cliente desde o início. Quais são os pontos de contato com esse cliente? Quais são os pontos de contato com esse cliente? Seja presencial, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja por um telefone. E como a tua colaboradora ou colaborador deve responder essa mensagem e abordagem. Porque senão a pessoa vai fazer do jeito dela, entendeu? Ela com a cultura dela, com o português dela. Então, estou te dando um exemplo de um processo empresarial. Porque não adianta você ter uma rede social maravilhosa, linda, e um marketing maravilhoso, se você não diz o seu colaborador, não mapeia os pontos de contato. E não entrega uma jornada, por exemplo, de um processo de jornada do cliente de excelência, padronizando, inclusive, mensagens. Né? Então, é super importante. Beleza. Quais são os principais desafios que pequenas empresas enfrentam na otimização de processos? Não saber como fazer, Kleber. Não saber. Paulo, e aí, deixa eu te perguntar, Na verdade, eu vou além, não eu estou cada vez mais convencida, até por causa dos cursos, os cursos presenciais me deram uma visão, porque foi muito tete a tete, é muito legal, me deu uma visão mais ampla ainda do nível de conhecimento das pessoas a respeito do que é gestão. Por ser muito massificado, eu tinha a impressão, e é meu mundo, então o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Então a gente tem que pensar muito na ótica do público-alvo, né? E nessa imersão dos 4 cursos em 2 meses, me deu uma visão muito interessante sobre essa sua pergunta. Quais são os desafios enfrentados? Para mim, o maior desafio que eles enfrentam é eles não terem nem conhecimento do que é gestão e de quais são as ferramentas. Então, vai um ponto para trás. Então, eles não vão nem saber o que é processo. Entendeu? E é engraçado isso, porque, igual assim, muitos que, né, até a gente vai chamar um amigo nosso para falar sobre atendimento, e ele abriu um curso, eles abriram um curso online para a clínica odontológica, e aí ele falando de lead, nas reuniões que são com tete a tete com o cliente, ele fala, não, a gente capta o lead assim, tal, tem que tratar o lead. Na segunda, terceira reunião, o cliente pega e pergunta para ele, cara, deixa eu te perguntar um negócio, o que é lead? E aí ele falou assim, nossa, aí ele pegou e entendeu, cara, eu tô falando umas coisas que às vezes a gente pensa que todo mundo já sabe, né? Porque a gente tá tudo nesse meio, às vezes a gente tá num meio muito, né, falando de gestão, opa, aí você começa a falar umas coisas lá em cima e você tem que pegar, opa, peraí, onde, né, você fica meio assustado porque tem assim, que dar um passo atrás. Você dá um passo atrás para falar umas situações, né? E isso, assim, imagine assim, as pessoas que estão buscando isso e já tem essa dificuldade. Imagine as pessoas que nem, né, tem uma vasta e ampla gama de empresas aí que não, igual você falou, não sabe o que é processos, não, eu toco minha empresa assim do jeito e vou embora, né? Exatamente. Bem complicado, né? Tá, e agora, quais são os passos práticos aí? Acho que a gente vai falar um pouco na apresentação, mas os passos para mapear e melhorar esses processos aí. Fala um. O primeiro, mapear processo, você precisa mapear, eu sugiro sempre mapear por dimensão da administração. Primeiro, esquece os colaboradores nessa etapa, porque os colaboradores se encaixam com várias tarefas. Então, primeiro você precisa, por exemplo, finanças. Você precisa mapear o quê? Quais são os controles financeiros básicos que uma empresa precisa ter? A empresa precisa fechar caixa todo dia. Como que é esse processo?
Qual o passo a passo de fechar o caixa? Inclusive, escrever o passo a passo no sistema. Por quê? Porque se chega um colaborador novo, você já tem um manual para treinar esse colaborador. E você tem um instrumento para reforçar o treinamento quando o colaborador faz algo que fugiu ou teve algum erro. Então, você pode fazer por área. Então, fluxo de caixa, que também é outra ferramenta importante. O contas a pagar, o contas a receber. Um demonstrativo de resultado. Você conhece sua lucratividade? Bom, se tem um sistema legal, como que eu passo a passo para emitir esse relatório? Então, estou te dando um exemplo de finanças, assim Sim, como eu sim. dei um exemplo, por exemplo, da jornada do cliente, que é a jornada do cliente, a área de vendas, junto com marketing, que aí tem 300 mil processos envolvidos nessas duas dimensões, né? Legal. Eu vou pular essa. Tem uma pergunta sobre ferramentas e metodologias, mas eu vou deixar para você apresentar na apresentação. E vamos pular aqui para a parte de pessoas. Qual que é a importância da gestão de pessoas no contexto de pequenas empresas? Nossa, sinceramente, para mim, É tudo? dos 3 pilares da administração, ferramentas, processos e pessoas, para mim, pessoas é a chave. É a chave. Não adianta Paula, você ter o melhor sistema gerencial, os melhores aplicativos implantados. Nossa, minha empresa usa Trello, usa Monday, usa ClickUp. Nossa, eu tenho o melhor, comprei o melhor software. E eu contratei uma consultoria, ela entregou todos os manuais. Se você não compreende que você eternamente vai ter que conduzir pessoas e liderar pessoas. e Então, hoje, né, Paula, eu acredito assim, né, que a parte técnica mesmo é 20% de qualquer gestão de empresa e o 80% é gestão de pessoas, né? sim, É sim. uma situação que você tem que. Às vezes, você tem na gestão de pessoas, outro. Aqui você pode falar muito bem, né, melhor do que eu, na verdade. Eu acredito assim, o que a gente vê muito na empresa às vezes a gente chega para implantar e a gente vê uma certa desorganização, mas tem muitos gestores que sabem gerir as pessoas que trabalham com ela e essa empresa ela se autodesenvolve. Então, Sim. assim, às vezes você pega e fica falando, nossa, esse cara não sabe isso, não sabe isso, não sabe isso. Que aí entra uma Mas, habilidade que é a liderança, né? mas ele, exato, você vê e fala assim, cara, como é que esse cara tá aí? Como é que você entendeu? Então, assim, às vezes até você vê comentando muito, né? Minha esposa trabalha numa grande empresa e trabalha muito. Então, às vezes você vai conversar com a pessoa, cara, essa pessoa é assim, assim, assado e não tem conhecimento disso. Caramba, como é que ela tá lá? Mas ela é. E foi muito. Demorou muito tempo eu reconhecer isso, o porquê disso. E às vezes você pega e fica pensando, é por indicação, é por não sei o quê, mas não é. As pessoas, ela é muito boa em tratamento pessoal dentro da empresa, principalmente. Eu não sei se Sim, você concorda com isso. total, total. É o que Né? a gente vê, o comportamento humano e saber lidar com as pessoas é o grande chave, é uma das grandes chaves para uma boa liderança. Né? Legal. Estratégias para atrair, reter e desenvolver talentos em pequenas empresas. Bom, aí a gente vai entrar num assunto que envolveria políticas de RH, né? Independente do tamanho da empresa, todo mundo acha que, ai, nossa, se eu tenho uma loja e mais 2 funcionárias, ou eu tenho uma pequena empresa de 4 pessoas, eu não preciso me preocupar com essas coisas que grandes empresas fazem. É o que eu falei, gestão é gestão. Tem coisas que não se aplicam a pequenas empresas? Claro, por quê? Porque você não precisa ter um processo de política de RH robusto, muito complexo, mas, por exemplo, você precisa ter um rito. Então, para você atrair, reter e desenvolver, você precisa ter uma política de RH robusta, né? Ou seja, você precisa começar certo e acompanhar certo. Então, o começar certo é um recrutamento e seleção bem feito. Não é aquele recrutamento que a maioria faz, eu vou pegar um formulário aqui, vou fazer 3 perguntas só de entrevista. Não faz um teste psicológico com a pessoa, ou teste de personalidade, para você saber se aquela pessoa, ela está apta àquela função. Porque às vezes você precisa de alguém para a área de vendas e você contrata um analítico, por exemplo, um perfil analítico.
Mas é o que eu volto no ponto que eu ia te falar lá atrás. Isso para mim é óbvio, porque é meu mundo, entendeu? Uhum. Mas não é o mundo dos gestores. Eu entendo isso. Não é o mundo do empreendedor. Ele não consegue, ele não sabe, porque nunca ninguém ensinou, de que é necessário sim, mesmo que você seja pequeno, uma pequena empresa, você precisa ter um recrutamento bem feito. E acompanhar esse colaborador, não é simplesmente contratar e largar ele no dia seguinte. Tipo, se vira aí, entendeu? É mais ou menos isso que as empresas Exato. fazem. Por quê? Porque o dono também está correndo e ninguém tem tempo para. Ah, não tenho tempo para treinar. Sinto muito. Se você não tiver tempo, esse colaborador vai fazer o melhor que ele puder. E aí, às vezes, vai gerar uma expectativa, que você tinha uma expectativa em relação a esse colaborador, errada. E frustração. E vão ficar duas pessoas, o funcionário desmotivado e o gestor, enfim, frustrado. Gostado. Quando a gente fala de atrair, a gente fala de quê? De recrutamento e seleção bem feito. E também envolve posicionamento de marca, para que as pessoas desejem trabalhar naquela empresa. Quando a gente fala em reter e desenvolver talentos, aí a gente aborda a parte de treinamento e desenvolvimento. E cultura de reunião, cultura de feedback, avaliação de desempenho. Essa pessoa precisa saber ter feedback. Então, independente do tamanho da empresa, e a maioria das empresas não faz isso, nem as grandes, tá? Às vezes. Isso é um assunto bem grande, né, Paulo? Acredito, assim, Muito. o que a gente tem, assim, a gente trabalha, hoje a gente trabalha desde a pandemia 100% online. Então, assim, eu tenho colaborador no Sul. E às vezes, assim, troca muito, a gente já tentou várias vezes também, né? Então, assim, troca muito de funcionário, de colaborador, justamente por essa falta. Pô, às vezes a gente pega e coloca a culpa, mas a gente não alinhou as expectativas dele dentro da empresa, o que ele vai fazer e como ele vai fazer e o que ele tem para o futuro. Então, a gente errou bastante já nisso aí, com Isso é relação muito a comum. com contratação. E assim, principalmente assim, a gente teve o João aqui, falou sobre vendas, neurovendas, mas ele falou muito sobre pessoas, né? Aí a gente comentou sobre a geração que vem agora e tal, mas essa geração, ela vem porque a gente educou ela vem de uma situação no qual todo um contexto foi realizado pela gente hoje, né? Então, Sim. essa saber como motivar essa geração que está vindo agora é um desafio, mas esse problema foi gerado, teoricamente o problema foi gerado por nós mesmos. Então, Sim, sim. essa parte de contratação, principalmente dessa geração que está vindo agora, é um desafio muito grande, né? Muito Muito, grande. muito. Então, como alinhar a equipe aos objetivos da empresa e promover um ambiente de trabalho produtivo? Então, essa pergunta eu vou deixar para responder ela um pouco mais detalhado no estudo de caso que eu trouxe, breve estudo de caso, porque a gente não tem tanto tempo para dois Não, assuntos assim, tão robustos. Mas vamos marcar depois um bate-papo. o alinhamento da equipe com os objetivos da empresa é o ponto de partida até do planejamento estratégico, porque às vezes nem o sócio e o dono sabe qual é o objetivo da empresa. Às vezes você chega numa empresa, ela não tem missão definida, ela não tem a visão muito clara. Então, e isso é fundamental para quê? Para criar uma cultura organizacional com foco em resultado e o mesmo foco de visão do sócio dos objetivos. Então, e aí existem técnicas que eu vou falar, tem que ter reunião, tem que expor os objetivos, tem que envolver de alguma forma eles na etapa da elaboração e revisão do planejamento estratégico. Senão, você não vai conseguir engajamento dos objetivos. Porque o Legal. colaborador vai ficar só ali fazendo e executando a função Sem, dele, sem uma visão de que ele faz parte daquilo e que o trabalho dele gera ou não resultado para outras áreas e, consequentemente, para o resultado final da empresa, né? O lucro. exatamente. Paulo, vamos encerrar essa primeira parte Tá, e vamos passar para a parte principal, que é a parte de apresentação. A gente vai ter um beleza. corte agora, e esse corte depois a gente vai reunir os dois modos separados e assim a gente fazer os dois separados.